Então, assim, nós vamos trazer Thiago Almada, mas nós estamos quebrados e não temos dinheiro para pagar comissão de agente. E essa troca de follows do empresário do Luiz Henrique, né, conhecido ali dos torcedores do Botafogo e tal, e essa troca de follows do empresário do Luiz Henrique com o José Botto? Olha que o Bruno Castanha vinha falando que o Flamengo tinha dinheiro para contratar e estava blefando. Eu até acho que o Flamengo está segurando um pouco a onda e tal, depois da declaração do BAP do 1 bilhão, que muita gente não entendeu, que era para o futebol, não era para as contratações e tal. E eu acho que pode fazer sentido isso que estão tentando abaixar um pouco, né, a expectativa. Mas o Flamengo precisa de um ponta, aí falam que é gringo e tal. Mas tá lá, o interesse no Zenit, o Zenit quer negociar, né? O interesse no Luiz Henrique. Aí fica e aí trocaram follow. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Inclusive, a gente foi fazer a apuração nossa, né? Como em alguns grupos já colocaram aí a imagem deles se seguindo, tá? O José Botto seguindo, né? O William, né? Tá aqui, o follow do José Botto, né? Seguindo o William, que é o empresário do Luiz Henrique, tá? O William Bento. Tá aqui, ó. Imagem do Luiz Henrique ali com ele e tal. A questão é a seguinte, tá? Aí a resposta que a gente teve fazendo a nossa apuração é que uma fonte ligada à diretoria do Flamengo garantiu que, além de agente do Luiz Henrique, ele é irmão do zagueiro Vitão, tá? Então a troca de follows seria por um motivo tranquilo, porque o irmão dele joga no Flamengo e tal, né? Mas será que o Flamengo aí, né, essa situação de ser procurado por um patrocinador gigante do mundo do futebol, né, não só do mundo do futebol, mas, né, um patrocinador gigante aí que patrocina a FIFA e tudo mais, a gente já falou sobre isso, será que dá tempo de aprovar e ainda nessa janela pegar já uma verba para contratar, já sabendo que vai aumentar o valor no ano? A gente não tem essa informação, mas que realmente é curioso a gente ver essa troca de follows. Isso é. E aí? Será que além do Almada, que o BAP já meio que deixou, né, no ar, já meio que anunciou que o Almada está vindo, quando falou a questão dos empresários. Será que além do Almada vem o Luiz Henrique? O que vocês acham? Comenta aqui, tá? Será que o Bruno Castanha falou que o Flamengo tinha dinheiro sim para contratar, estava certo? Bom, primeiro é o seguinte, cai sócio torcedor, cai receita de dia de jogo, cai receitas que você tem de venda de produtos adicionais ligados ao teu negócio. Então, você tem um nível de faturamento de X e durante a Copa do Mundo ele cai 20%, 25%, mas você continua tendo todas as obrigações. Então, você fica um pouco sem fôlego. Eu entendo que não faz sentido o Flamengo, que é atividade fim, os clubes de futebol serem atividade fim, todo mundo se beneficia com essa parada, menos o Flamengo. Então, acho que é o seguinte, é na alegria e na tristeza. Se eu tenho um hit desse, e que é temporário, eu acho que é razoável que todo mundo que está comigo no barco pague o mesmo hit de 25%, 30% de problema durante um tempo. Não é para o ano que vem, não foram todos, porque você tem acordos diferentes com cada um desses caras. Então, na verdade, é assim, esse acordo ele não foi generalizado e ele é muito menor do que, de alguma forma, se pareceu na mídia como um todo. Interessante que é o seguinte, houve uma reclamação específica, é até interessante dividir isso com vocês, eu não vou entrar no caso, mas eu vou contar para vocês o que acontece, de onde que vem a origem dessa briga. Um determinado agente, nós decidimos unilateralmente dar um aumento para um atleta nosso. Espontaneamente, não mexemos no contrato do jogador, nós decidimos, então não houve negociação nenhuma. O cara ganhava 10, passou a ganhar 15, nós achamos que ele merecia aquilo. Qual foi o trabalho que o agente teve? 0. Mudou alguma cláusula do contrato? 0. Aí ele manda uma cobrança de comissão em cima do que eu estou dando de aumento espontâneo. O que eu falei? Não vou pagar isso. E aí ele lidera esse tipo de discussão,
como se a gente fosse mal pagador. E é por isso que eu falei na época, olha, se você não quer fazer negócio com o Flamengo, não tem problema. Não tem um boleto do Flamengo atrasado, não tem uma certidão atrasada de absolutamente nada. E uma das coisas que a gente jamais faria é dar calote ou combinar uma coisa com alguém e não cumprir. A gente avisou 2 meses antes, olha, vai acontecer isso, tem essa parada, a gente vai pegar o que é julho e agosto, a gente vai jogar para frente, a gente começa a pagar de novo em outubro e a gente normaliza até o final do ano e tal. O que acontece é que algumas luvas que eram de dezembro a gente joga para janeiro, mas é um pedaço do que cada um ia receber. Então não é que Joões vão receber daqui a 6 meses e Marias vão receber agora. Depende do escalonamento dos recebíveis que cada um teria. Então isso foi comunicado, foi feito de maneira muito tranquila e com impacto muito menor do que alguns tentaram dar exposição. Mas é natural. Mas eu repito aqui, olha, quem achar que o Flamengo não paga e não quer fazer negócio com o Flamengo, não tem problema. Tira os atletas daqui. A vida aí fora está fácil em outros clubes, não está? Tá tranquilo, vai lá, faz negócio com os outros clubes, enfim. Os caras não estão recebendo o que está em contrato, né? Eu estou dizendo o seguinte, ó, não posso te pagar em julho, vou te pagar em outubro. Não é esse fim de mundo que está se pintando. Até porque se fosse, tem uma inconsistência de quem fala isso que é interessante. Então assim, nós vamos trazer Thiago Almada, mas nós estamos quebrados e não temos dinheiro para pagar comissão de agente. É isso. Escolhe a burrice, porra. Ou uma ou outra, as duas não dá. Como diria o poeta, hipoteticamente. Porque o que diz é que nós vamos trazer o Almada. Certo? Estamos quebrados e não temos dinheiro para pagar a comissão. Então o mesmo cara não pode 3 minutos depois dizer, mas vai trazer o Thiago Almada e ele vai anunciar o Almada. Pô, como é que pode? Alguém acha que se eu não pagar a comissão de agente, eu posso pagar o Almada? Alguém acha que são as mesmas proporções de valores? Então não faria sentido, né? BAP, tudo bem aqui no meio? Aqui, ó. Bem aqui no meio. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro-Negro. BAP, você citou agora há pouco a Copa do Mundo do ano que vem. Eu quero te perguntar então sobre a notícia dessa semana de que o Flamengo acabou recusando ceder o Ninho do Urubu à FIFA para ser um dos centros de treinamento da Copa do Mundo feminino. Eu queria te perguntar o porquê dessa decisão, se não era tão vantajoso assim para o clube financeiramente falando, talvez, e se isso já indica que a intertemporada do ano que vem vai ser no Rio de Janeiro, não em Portugal ou em outro lugar, como foi esse ano. Obrigado. Não tem uma coisa a ver com a outra, não. Não é uma obrigação. A gente não entende que a gente deva parar. A verdade é o seguinte, a gente trouxe todas as atividades que a gente tinha das categorias de base para dentro do CT. O Flamengo treinava fora, tinha aquela porrada de campo lá, mas treinava fora, não usava a infraestrutura que tinha. Nós trouxemos todos esses caras para dentro. Agora nós estamos tendo um planejamento entre os campos que a gente tem. A gente deve ter, até meados do ano que vem, um ministério da gente lá. Vai ter um ministério para 4.500 pessoas. E aí você vai poder ter jogo de futebol feminino lá. Nós temos um programa na Gávea, que seja de capacitação. Aquela arquibancada é condenada, então você não pode botar mais do que 800 pessoas ali. 800 pessoas, só os sócios ali usam isso tudo. Para algumas fases de campeonatos, você tem que ter mais de 4.000 assentos. Então, vai ter no CT. Então a gente tem muita coisa acontecendo no CT, o investimento do CT é para o Flamengo. Nós não temos nada que ver com a Copa do Mundo de futebol feminino. Aliás, é um desafio para o futebol, porque nós vamos parar o futebol masculino por causa do feminino. Agora foram mais de 70 dias sem receitas. Isso maltrata a gente, a gente continua tendo que pagar salário, imagem, leis sociais, sem ter outras receitas. Então, esse tipo de evento que se sobrepõe ao calendário local, ele tira datas de você, espreme mais o calendário e te força a ter pressões financeiras que você não teria no ano convencional. Então, o que seria eventual está começando a acontecer todos os anos. Ano que vem, esse ano foi Copa do Mundo, ano que vem é Copa do Mundo de futebol feminino, que eu entendo que não devia paralisar o futebol, mas aparentemente vai paralisar. Então, assim, o nosso CT ele está cada vez mais povoado pelas nossas atividades. E não faz sentido a gente sair da nossa casa por conta de um evento extemporâneo que vem e que é episódico, né? Então, é só por isso que não vai ter isso lá. Agora eu separei aqui também mais alguns trechos importantes da coletiva do técnico Leonardo Jardim. Jardim aqui no meio.
Tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, o Flamengo hoje perdeu mais uma vez uma oportunidade de se aproximar mais da equipe do Palmeiras, né? O Flamengo começou a rodada 7 pontos atrás do Palmeiras, até o momento está 6, o Palmeiras está perdendo o jogo lá, mas por dia está a 4. O que acontece com a sua equipe que muitas das vezes tem essa oportunidade de se aproximar do líder da competição, mas quando você mais precisa, a sua equipe acaba não conseguindo resultado? Se você acha que pode ser até um fator psicológico no seu time. E se você acha que isso também pode acabar influenciando na Libertadores, né? Já que o time já foi eliminado da Copa do Brasil, pode ter uma pressão a mais na Libertadores, caso demore para alcançar o Palmeiras aí na tabela do Brasileirão. Obrigado. Sinceramente, é uma coisa que nós não pensamos muito é nos adversários, a gente pensa na nossa performance. E neste jogo, com certeza, como jogamos antes do que o adversário, nunca podíamos pensar no adversário. Tínhamos que pensar em nós próprios. Como eu já disse, fiquei triste pela primeira parte, porque acho que podíamos ter dado muito mais. A segunda parte foi uma segunda parte de detalhe, como eu já disse. Podíamos estar a falar de um resultado de 3-1. Se tirássemos 3 centímetros, e eu não sei se está correto, se não está, ao pé do Wallace, ou se aquela manchetezinha no voleibol fosse marcada, podíamos estar a falar de um resultado de 3-1 e estávamos aqui a pôr as coisas de outra forma. Mas a realidade é que a primeira parte não foi boa e a segunda foi no detalhe que nós não conseguimos ganhar. Eu acho muita graça, muitas perguntas sobre o Ortiz, um jogador que fez 2 treinos e acho que as pessoas como vocês são entendidos no futebol, acham que é normal um jogador que faz 2 treinos voltar a ser a opção para um jogo. Eu acho que não. Eu acho que não, porque é um jogador importante, o risco de lesão é grande, e se nós arriscarmos neste tipo de situação, eu estou a ser incompetente naquilo que é a gestão. Mas com certeza que há pessoas que acham que no futebol nem sequer é preciso treinar. No futebol há malta que vem de férias e já começa a jogar e está tudo certo. Mas perante as minhas orientações, a minha forma de trabalhar, isso normalmente não acontece. E a gente verifica mesmo os jogadores da seleção que estão com 7, 8 treinos em cima, a dificuldade. O Zé Pereira no último jogo já teve a dificuldade, teve que sair antes porque já estava com câimbras. Hoje vimos o Alex também com alguma dificuldade. E, meus amigos, no futebol, se não treinarmos e se não tivermos uma evolução física rápida, não há milhares. Mas com certeza que vocês têm a vossa opinião. Em relação à segunda questão, você verificou que os nossos alas, estamos um pedacinho carentes dos alas, não é? Temos o Plata de fora, temos o Araújo de fora, são 2 jogadores importantes para nós e nós, para refrescar a equipa, não tínhamos mais nenhum ala sem ser o Cebola e sem ser o Lune, que teve que puxá-lo outra vez para fora para o exterior. Por isso, quase que nem sequer é uma questão de opção, é uma questão de viabilidade dentro daquilo que nós temos. Nem na formação do Sub-20 temos um ala que possa nos ajudar. E ainda lancei, se eu fosse a opção, se eu achasse que ele era a opção para o momento, ele é que iniciava o jogo e não iniciava o Laurent, que é o nosso jovem da formação. Para fazer a minha opinião sobre o jogo, acho que a primeira parte da nossa parte foi pouco dinâmica, muito lenta na construção, permitimos sempre o adversário bascular e ocupar os espaços. Foi isso que eu chamei a atenção aos jogadores no intervalo, não íamos mudar nada, íamos mudar a atitude em termos com bola, sermos mais agressivos, mais rápidos a circular, mais rápidos a criar as nossas dinâmicas. Foi isso que não aconteceu e na segunda parte aconteceu. Em relação à segunda parte, foi um jogo de detalhes. Porque eu digo que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem 2 erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola, e o segundo, a linha defensiva baixou
de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Isto para mim foi a opinião que eu tenho do jogo. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu!